você falou uma coisa chamada liberdade, Sim. que é algo fundamental para a pessoa ter o máximo de desempenho e prazer na hora H. Sem liberdade, sem intimidade, sem se sentir à vontade, sem gostar da própria vulva, sem gostar de se tocar, sem gostar do próprio corpo, sem essa intimidade, sem aprender o autotoque, sem aprender o conhecimento, você não vai ter essa liberdade. E tudo que você precisa para chegar ao orgasmo, mais vezes, é de liberdade. E como é que você desenvolve liberdade? Se descobrindo o seu próprio corpo. Então, vamos lá. Como que é a masturbação saudável? Como que o nosso corpo reage a isso? E como acontece? Uma coisa é o estímulo com a mão, certo? Um estímulo com a mão é um estímulo mais suave que o estímulo de um vibrador. O vibrador, a gente não consegue reproduzir ele nem com a mão, nem com a boca. Então, dos vários tipos de estímulos que existem, o vibrador, ele é aquele mais intenso. Ou seja, se a mulher tem pouca sensibilidade no clitóris, se a mulher tem muita dificuldade com prazer, o vibrador é o que mais vai excitar essa mulher e é a forma mais fácil dela chegar ao orgasmo. Por quê? Porque esse vibrador, além dele ter um estímulo muito forte e contínuo, às vezes o que a gente precisa é disso, é de um estímulo contínuo, de um estímulo que não mude. E nem sempre você consegue manter um estímulo muito tempo com a mão, porque a mão cansa. Aí a gente fica com preguiça e vai no vibrador. E o vibrador vai manter o estímulo por 40 minutos, se você quiser. Ou por 1 hora, se você quiser. Não que vai ser necessário. Então, primeiro, ele mantém um estímulo constante, que às vezes é difícil você fazer com a mão. E outra coisa, essa vibração aqui, ela aumenta a circulação sanguínea. Quando vem mais sangue para cá, o que acontece? A minha excitação aumenta. Isso facilita a ereção do meu clitóris. Então, existem 2 motivos para o vibrador promover o orgasmo de uma forma mais rápida. O que acontece? Se você começa a usar o vibrador direto, dificilmente você vai chegar ao orgasmo de outra forma depois. E isso é uma realidade. Por quê? Seu corpo se acomoda. Do mesmo jeito que o homem se acomoda com isso aqui, ó. Do mesmo jeito que o cara se acomoda, a mulher se acomoda com o vibrador. Se você nunca teve um orgasmo na vida, se você nunca teve coragem de se tocar, por onde é que você deve começar? Pela mão, pelo toque com a mão. Por quê? Porque isso aqui traz autoconhecimento. Vibrador também traz, mas é lá na frente. Então, vamos pensar uma coisa. Primeiro, quantas mulheres eu já ouvi no curso comigo? Quantas alunas já viraram para mim e falaram assim, Deia, eu coloco a mão lá, mas não sinto nada. Gente, isso aqui não é botão mágico. Isso aqui não é campainha que você mete a mão e sente que é gostoso. Não é assim que funciona. Isso aqui vai ser gostoso se na sua cabeça, se na sua mente, você estiver erotizando esse momento. E o que é erotizando esse momento? É se você tiver criado o desejo pelo sexo, se você tiver criado o desejo pelo prazer, se você tiver num ambiente seguro, com tempo. Isso aqui eu tô falando para aquelas mulheres que não se tocam, que não tem muito prazer e que não chegam ao orgasmo. Para aquela mulher que chega ao orgasmo rapidinho, você vai ali em 5 minutos no banheiro da sua faculdade, toca uma e goza. Então, assim, existem várias mulheres. Amor, eu tô lembrando do que aconteceu comigo. Ok? É porque eu lembrei do que aconteceu comigo quando eu comecei a ter orgasmo. Era isso que eu fazia. Eu falava, meu Deus, eu preciso sentir aquela coisa de novo. Então, às vezes, eu ia lá no banheiro da faculdade, batia uma, e era questão de 2, 3 minutos. Acabou, aconteceu. O que era isso? Era simplesmente muito tesão, a descoberta. Gente, não tem nada melhor para libido do que sentir prazer. Muitas mulheres não têm libido e não têm vontade de fazer sexo com o marido porque elas não têm prazer com o marido, nem com o namorado, isso é fato. Então, por onde você começa? Você pode começar, primeiro, pensando na sua cabeça em algo que te remeta a prazer, que te dê vontade. Pode ser uma lembrança, pode ser uma cena, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser... Ninguém vai saber, ninguém pode falar isso, é você que tem que descobrir. O que te remete a esse prazer, a essa vontade. E aí depois você pode começar esse toque por cima da roupa, por cima da calcinha. Nesse toque de fazer uma leve massagem para ver se é gostoso. Você não precisa chegar ao orgasmo, você só precisa experimentar esse prazer um pouquinho. Se toca ali por cima da sua calcinha, em casa, de boa, para você ver como que é. Mais para frente, você tira, coloca os dedos, sente como é, descobre
Cada pontinho, que sensação que te dá. Isso é o autoconhecimento. Faz um carinho, passa um lubrificante, sente, Mas descobre como é cada região. então, cada região, você consegue descrever cada região e o que dá prazer nela? Vamos lá. Cada região e o que dá prazer vai variar de uma mulher para outra. Gente, a melhor descrição que eu já vi de prazer feminino é que todas as mulheres são como árvores. O que significa isso? Todas somos árvores, todas temos um caule, todas temos raízes, mas as nossas raízes não são iguais. Então imagina que as nossas raízes são o que levam sensibilidade, o que leva a sensação de prazer. E a pontinha dessas raízes é justamente onde você toca e cria prazer e cria aquela sensação pela árvore inteira. Agora, as raízes são diferentes. Nós sabemos todas as mulheres têm uma grande concentração de terminações nervosas no clitóris. Ele é um órgão feito só para o nosso prazer. Então, se uma mulher não sente prazer no clitóris, qual é a primeira coisa que eu penso? Você precisa de uma fisioterapeuta pélvica, você precisa de um profissional da área de saúde, de uma ginecologista para te avaliar. Por quê? Porque você deveria sentir prazer no clitóris. Se você não sente, pode existir algum comprometimento nessa raizinha que está dando sensibilidade aqui. Você pode ter uma fimose de clitóris, você pode ter algum bloqueio emocional com toque no clitóris, alguma experiência anterior muito ruim, porque o normal é que as mulheres gostem do toque no clitóris. Aqui a gente tem um conjunto de raízes, é a parte que tem... É assim, se eu tiver que apostar, eu aposto no clitóris para dar prazer em uma mulher chegar ao orgasmo. Mas as mulheres não são todas iguais. Algumas vão ter mais raízes do lado esquerdo, outras vão ter mais raízes do lado direito, umas vão ter mais raízezinhas aqui na entrada, outras vão ter mais raízes no fundo. O fato é que a parte de cima da vagina é o lugar que tem mais concentração e o clitóris. Por isso que a gente fala que aqui, nessa paredezinha de cima, está o ponto G, porque a gente sabe que aqui tem uma grande concentração dessas raízes, aqui a gente tem mais vasos sanguíneos, mais circulação, mais nutriente, só que existem outras separadas, espalhadas por toda a sua vulva, por toda a sua vagina. Então, cada mulher tem o seu ponto de prazer. Por isso que a gente fala que a masturbação é um autoconhecimento, porque aqui você vai descobrir onde você gosta. Você gosta de um carinho nos lábios internos? Você gosta que estimule mais a entradinha na parte de baixo? Poucas mulheres gostam. Você gosta que estimule essa área aqui, ó, entre o clitóris, a uretra e a parede de cima da vagina? Algumas mulheres podem gostar mais do estímulo aqui. Você vai descobrir isso. Você gosta de um estímulo que pegue toda a região ou você gosta de um estímulo mais pontual? Você prefere pegar um vibrador e colocar ele numa pontinha, ou você prefere um vibrador que espalhe um pouco mais essa sensação? É isso que você precisa fazer. Você precisa se tocar, inclusive dentro da vagina. Saiba que a sua vagina, ela tem paredes. Ela não é só um buraco que seu dedo entra. Ela tem parede de um lado, ela tem parede do outro lado, ela tem parede de cima e parede de baixo. E cada lugar desse dá uma sensação diferente. Se o homem introduz o dedo assim em você, ele está estimulando a parede de baixo, que geralmente não tem muita terminação nervosa. Agora, se ele introduz o dedo assim, já muda tudo. Se ele introduz o dedo de lado, muda. Se ele introduz do outro, muda. Então, até a posição que você introduz o dedo vai mudar o seu prazer. Como é que você vai explicar isso para o seu namorado, para o seu marido, se você não fizer antes? Tem uma coisa que você fez, você me perguntou agora há pouco lá no Cafofo, né? Tudo bem a Júlia, sua filha de 14 anos, se masturbar e aprender a se tocar? Como é que você vê isso? Eu falei, cara, super de boa. Ela precisa se conhecer, ela precisa tocar no seu corpo, ela precisa colocar o espelhinho, ela precisa saber o que funciona e o que não funciona direito no corpo dela. Nosso corpo é uma máquina, a gente precisa aprender a pilotar, a gente precisa aprender a controlar. Então é muito importante que a gente se toque, se autotoque, se entenda para não ser precoce ou para aprender, no caso do homem, tá? Aprender a perdurar mais, para ter autocontrole. Entende? Porque é importante a gente se tocar, a gente
ter a percepção do que funciona, quais são nossas áreas erógenas, para não ficar só na dependência do outro, porque às vezes o outro não sabe o que entregar, o que fazer. E aí a Déia, ela fez um curso chamado Se Toque, que para mim é uma das coisas mais lindas que a Déia já fez nesses últimos 3 anos, que eu falei, na época eu falei, cara, todo adolescente precisa passar por isso, entender sobre menstruação, entender o que funciona, sobre coletor menstrual, sobre DIU, sobre tudo. As mulheres ainda conhecem tão pouco sobre o corpo delas, a fisiologia delas. Eu acho que ela preparou de 5 a 6 aulas incríveis, chamadas Se Toque, que eu acho que, assim, ela foi muito inspirada. Ela falou, vou gravar uma aula, e ela acabou fazendo, tipo... o dia inteiro. Um manual, que, assim, eu não conheço no mundo... Já, a gente vem estudando pra caramba, é um manual para a mulher que está começando e a mulher ainda que não tem timidez, tem trava, tem bloqueio. É um manual. O Se Toque é um manual para você se despertar, um manual para você aprender a se tocar.